Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre a Reforma Protestante e a Contra-Reforma. O que aconteceu, né, a Reforma Protestante no século XVI na Europa. E ela foi basicamente, se tiver que definir aí de uma forma mais rápida, a Reforma Protestante, o próprio nome já está dizendo, já está sugerindo, né, uma série de mudanças que acontecem sob a forma de críticas, né? E que vão desenvolver ali na Europa, vão fazer surgir na Europa algumas novas religiões cristãs, né? Na passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Tá? É importante a gente relembrar um pouquinho aqui a diferença de reforma para revolução. Né? A reforma ela é uma mudança não muito radical, né? Mais pontual, ajustes, né? E a revolução é uma transformação estrutural, radical e profunda. Não foi o que aconteceu. Quer dizer, o fundamento essencial do cristianismo permaneceu na reforma, nas religiões protestantes. Né? A crença em Cristo, a crença em Deus, a Bíblia. Né? O que mudou foram alguns rituais e algumas questões que a gente pode até chamar de secundárias, embora tenham apresentado um impacto histórico muito grande. Né? E é disso que a gente vai falar um pouco agora. Então, Reforma Protestante, século XVI, surgimento de novas igrejas cristãs na Europa Ocidental, na passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Tá? Por que isso aconteceu? Né? Um movimento, embora não tenha sido revolucionário, né? Mas que, como eu disse, teve um impacto na história bastante significativo. Por que isso ocorreu? Né? Uma das questões aí que vão explicar o surgimento da Reforma Protestante é o seguinte. No final da Idade Média para a Idade Moderna, a gente tem o surgimento de alguns estados nacionais, né, ou monarquias nacionais, que é o nome técnico que o historiador usa para chamar o país. Né? Os primeiros países vão surgindo aí. E então esses países, essas monarquias nacionais, são governados por reis. E esses reis, eles muitas vezes, eles temem ter o seu poder esvaziado, ameaçado pelo Papa. Então, o poder do Papa, ele, a partir do início da Idade Moderna, ele passa a ser visto como uma ameaça para a realeza de algumas regiões europeias, né, do Ocidente europeu. Né? Uma ameaça ao poder dos reis nos estados nacionais em formação. Outra questão importante. Né? A burguesia europeia, ela vinha se mostrando bastante insatisfeita com os obstáculos morais estabelecidos pelo clero católico. E aí a gente destaca alguns aspectos em especial, como a condenação do lucro, que faz parte da atividade comercial, por exemplo, né, que é a atividade maior da burguesia. Né? Tem a questão da cobrança de impostos, que sempre, né, que foi uma bandeira que a burguesia levantou aí, né, ser contra a cobrança dos impostos. Mas, principalmente, tem um aspecto que está ligado à questão da usura. Usura é emprestar dinheiro a juros. René, mas nem toda a burguesia emprestava dinheiro a juros, nem toda a burguesia era composta por banqueiros. Mas o que faz um banco, basicamente? Empresta dinheiro a juros. Né? Mas a alta burguesia, né, aquele setor mais poderoso das burguesias europeias, eram os banqueiros. Né? Até hoje, os banqueiros e tal têm um poder muito grande diante da história. Né? E essa burguesia, sobretudo essa alta burguesia, foi ficando muito incomodada com essas barreiras, esses obstáculos morais
que a Igreja Católica ia impondo, né? Dizia, né? Como eu já citei aqui, a Igreja dizia que a usura era um pecado, era coisa do diabo, né? Porque usura é você ganhar dinheiro com o tempo, né? Eu te empresto R$10 hoje, mas a gente combina e você vai me pagar 15 na semana que vem. Aí eu ganho 5, né? Como que eu ganhei esses 5? Ganhei com o tempo. Para a Igreja Católica da época, o tempo pertencia única e exclusivamente a Deus. Então o homem não tinha o direito de ganhar dinheiro com o tempo, né? A Bíblia diz, ganharás o pão com o suor do seu rosto. Quer dizer, tem que fazer um trabalho produtivo, né? E ganhar dinheiro com o tempo não estava nessa cartilha aí na Bíblia, né? E um outro ponto que pesou muito nessas motivações que foram culminar com a Reforma Protestante é a crítica à venda de indulgências e relíquias, né? E isso vem da nobreza, vem da burguesia, vem do campesinato, né? do povão mesmo. Vamos lembrar o que é indulgência e relíquia. Relíquia é qualquer objeto considerado sagrado, né? A relíquia clássica vendida pela Igreja Católica nesse momento aí, final de Idade Média, começo da Idade Moderna, era um pedaço de madeira que se dizia ser a cruz de Cristo. Mas aí as pessoas, vocês devem lembrar do Renascimento, né? Do Renascimento cultural, em que a razão está sendo cada vez mais importante, né? O racionalismo está tomando cada vez mais a Europa. Isso acaba se refletindo até num outro processo histórico, como o caso da Reforma. Quer dizer, as pessoas começam a parar a pensar, a contar, faz a conta. Porra, eu tenho um pedaço da cruz de Cristo, você tem, sua mãe tem, seu pai tem, seu primo tem, né? Rogerinho do Ingá tem, Renan tem, Maurílio tem, Julinho tem, todo mundo tem um pedaço da cruz de Cristo. Mano, dava pra fazer tipo, um itaqueirão, tá ligado? De madeira da cruz de Cristo. E Jesus não foi crucificado num itaqueirão, foi crucificado numa cruz. Então tem alguma coisa errada aí. Então as pessoas começaram a perceber que elas estavam sendo enganadas. Que a Igreja Católica agia de má fé, né? E aí vem a crítica à venda de relíquias. E indulgência? Indulgência é um documento que diz que você está indo para o céu, né? Você pode cometer o pecado que for. Ah, mas ontem eu atropelei uma velhinha, tinha nada pra fazer, aí saí aí na rua, tinha uma velhinha atravessando, peguei um trator, passei por cima dela 8 vezes. Não importa. Você compra uma indulgência, cara, vai pro céu. A indulgência é tipo como chama? Um documento tá comprando um lote no céu, tá ligado? Tá comprando um pedaço de um condomínio celeste. Vai construir lá sua casinha no céu. Né? Quando você chega no céu, você vai lá com o documento no bolso, chega no céu, aí o anjo que te receber, você mostra lá a indulgência, o anjo fala, opa, tá ali, seu lote fica aqui, 100 metros da direita, pá, você vira ali, tem um bar ali, você vira no bar, tá ali o seu lote, daqui o documento, daqui a indulgência. É assim que funcionava. Aí o povo, às vezes, não tinha nem dinheiro, tá ligado? Juntava ali o pouco que tinha, já vivia na miséria, juntava o pouco que tinha para comprar uma indulgência. De novo, a exploração da fé por parte da igreja. E as pessoas, movidas por aquele impulso do racionalismo, foram questionando, né, a venda de indulgências e achando uma grande sacanagem aquilo, né? Só que a reforma, o surgimento das religiões protestantes, isso não aconteceu da noite para o dia, de uma hora para outra, né? Pô, não aguento mais relíquia, não aguento mais indulgência, ou não aguento mais a burguesia, né? Não aguento mais a condenação da usura, ou a nobreza falando, não aguento mais o poder do Papa, vamos acabar com tudo, vamos criar 3 igrejas novas aqui. Não foi da noite para o dia. Todo movimento mais consistente, mais substancial, mais importante para a história, ele acontece de forma gradual, né? E ele vai se construindo aos poucos. Então, o primeiro passo que vai culminar com a Reforma Protestante foi o aparecimento de uma autocrítica dentro da Igreja Católica, né? Alguns setores da própria Igreja Católica se conscientizaram de que estavam ramelando, de que era realmente uma sacanagem essa coisa
da relíquia, da indulgência, né? De viver num luxo absoluto, que era uma crítica muito grande também, né? Que as pessoas faziam ao clero. Ah, mas vocês falam que os humildes é que herdarão o reino dos céus, mas vocês vivem aí em palácios majestosos, suntuosos, isso daí é hipocrisia. As pessoas diziam. Isso foi minando, né, o clero de alguma forma, e alguns grupos dentro do clero foram se incomodando com isso e falando, mano, os caras estão certos, velho. E aí foram aparecendo alguns grupos dentro da Igreja Católica que passaram a viver mais de acordo com aquilo que era pregado pela própria Igreja, né? Grupos, ordens, como por exemplo a Ordem dos Franciscanos, que passou a ter uma importância histórica dentro da religião católica bastante grande, né? Então, o primeiro passo, surgimento de novas ordens católicas, como por exemplo a dos franciscanos, né, que se sensibilizaram com essas críticas. Enfim. O segundo passo foi o aparecimento daquilo que a gente chama de heresias. O que é uma heresia? Você encontra um dogma, que é um princípio sagrado, considerado inquestionável, da Igreja Católica. Então foram movimentos bastante populares, né, organizados por pessoas como John Wycliffe, John Huss, que criavam ali comunidades que iam viver de acordo com outros preceitos um pouco diferentes daqueles pregados pela igreja, daqueles que estavam registrados na Bíblia, né? Continuavam sendo cristãos e tal, acreditando em Deus, mas viviam a religião, a experiência religiosa de uma maneira que incomodava a igreja. A igreja considerava essas heresias uma ameaça, né? Porque imagina se isso cresce, né? Se isso se espalha pela Europa, esse questionamento do poder do Papa, esse esvaziamento das igrejas. Imagina se cada um resolve interpretar a religião à sua maneira, né? Se cada comunidade resolve viver a religião à sua maneira. O que vai acontecer com a instituição da Igreja Católica? Vai falir? Então, as heresias foram duramente reprimidas, perseguidas pela Igreja Católica. Aliás, a Igreja Católica, como boa instituição europeia, foi em alguns momentos da história extremamente violenta, né? A história da Europa é uma história de profunda violência até a Segunda Guerra Mundial, pelo menos, né? Muito mais do que outras regiões do mundo, sem dúvida. E então a gente tem uma repressão muito grande por parte da Igreja e dos Estados nacionais que até então eram, alguns deles, ligados à Igreja, né? Como Portugal e Espanha, por exemplo, que vão reprimir as chamadas heresias. E o terceiro e último passo foi, então, finalmente, enfim, o surgimento de novas religiões cristãs. E aí a gente tem que destacar 3 em especial. A primeira delas, o luteranismo, que foi uma religião criada por Martinho Lutero, numa região de cultura germânica, né, onde hoje é a República Tcheca, mas na época era uma população germânica, de cultura germânica, língua alemã. E o luteranismo, o Lutero, ele tinha como principal crítica à Igreja Católica aquela coisa de achar que a venda de indulgência, de relíquia, era um grande absurdo, né? O Lutero dizia que você não vai para o céu se você comprar um objeto ou um pedaço de papel. Você vai para o céu se você acreditar em Deus. Se você acreditar, você tem que ter fé. Né? Então Lutero prega a salvação pela fé. E o Lutero, com essas críticas à Igreja Católica, com essa questão da salvação pela fé, ele vai angariando fiéis e ele vai organizando o seu pensamento, sistematizando suas ideias, até que um belo dia ele redige um documento com 95 pontos, né? 95 teses, pega isso e faz o quê? Bota no Facebook? Não tinha Facebook na época. Twitter, não cabe 95 teses. Na época era 140 caracteres ainda. Não cabe. Então o que ele vai fazer? Vai botar num lugar onde todo mundo passa, né? Num local de espaço público. E qual é o local privilegiado, né, do espaço público na virada da Idade Média para a Idade Moderna? Igreja. Então ele botou, olha a ousadia do Lutero, né? Ele criticava a igreja e botou na porta de uma igreja, lá onde hoje é a República Tcheca, essas 95 teses, né,
nas quais ele criticava a igreja, ele dizia que a salvação não era fruto da compra de coisa nenhuma, mas sim você ia alcançar essa salvação através da sua fé, né? E o Lutero, ele rapidamente alcançou o apoio da nobreza germânica. O Lutero era um cara, para usar um termo atual, extremamente elitista, né? Ele era um cara muito ligado à nobreza, ele achava que a nobreza realmente devia ter um controle social, um domínio político, né, da região onde ele vivia. E a nobreza gostou do Lutero. Pô, o cara é dos nossos, né? E a nobreza viu no luteranismo uma oportunidade histórica. Porque o Lutero, a partir do momento em que ele expandia suas ideias e que ele ia fincando as bases de uma nova religião, né, e abrindo a possibilidade do surgimento, do desenvolvimento de uma nova doutrina cristã na Europa Central, a nobreza dessa região percebeu que seria a chance de tomar o poder. Como? A gente muda de religião. A gente nós nos tornamos luteranos, o luteranismo alcança uma expressão muito maior, né, na sociedade aqui da Europa Central, e aí todo mundo fica luterano, a gente pega as terras da Igreja Católica, porque a Igreja Católica até então tinha terra espalhada por toda a Europa, né, a gente confisca as terras da Igreja Católica e a gente faz uma aliança com essa nova igreja que está surgindo, né, como instituição de poder, o luteranismo. Então, aquela velha aliança entre poder político, no caso da nobreza, e o poder religioso do Lutero, do luteranismo, né? Então houve uma convergência de interesses entre o luteranismo e a nobreza germânica, né? Depois do luteranismo, inspirado pelo luteranismo, surgiu um cara também na Europa Central chamado Calvino, ali onde hoje é a Suíça, que também pregava a salvação pela fé. E além de pregar a salvação pela fé, quer dizer, você vai para o céu se você acreditar em Deus e tal, ele dizia que você já nascia predestinado para ser salvo ou não. Você nasceu e naquele momento já estava escrito nas estrelas. Você vai para o céu ou você vai para o inferno. Então tudo que você faz, o destino já é a escrita do destino, né? Você não tem muita escolha. Você vai vivendo, você até acha que você está escolhendo, mas você vai vivendo aquilo que você já foi predestinado a viver no momento que você nasceu. E aí você vai para o céu, vai para o inferno, de acordo com essa predestinação, tá? Uma questão importantíssima do calvinismo e que faz o calvinismo provavelmente ser a religião protestante mais relevante do ponto de vista histórico dessa conjuntura da reforma, que é a valorização do enriquecimento pelo trabalho. Uma religião, ela prega valores não só espirituais, ela prega valores que são também políticos, né? Basta a gente saber interpretar. No caso do calvinismo, o calvinismo era muito claro na pregação de valores que não são políticos, né, que não são religiosos, que não são só espirituais, que vão para além, né, do campo da religiosidade e da espiritualidade. O calvinismo pregava abertamente essa coisa da valorização do enriquecimento pelo trabalho, do hábito de poupar, né? O calvinismo dizia que você tem que trabalhar para enriquecer, mas você não pode sair gastando com bobagem, né? Você trabalha a semana inteira e gasta no rolê no sábado. Não, você tem que guardar esse dinheiro para poder realizar uma grande obra, para poder fazer algo importante para a sua comunidade. Isso levou a um acúmulo de capital em alguns países da Europa, né? Essa mentalidade calvinista fez com que vários países do centro-norte da Europa acumulassem muito capital, né? Então, essa pregação calvinista ligada à própria economia, né, ao modo de encarar o dinheiro, ao modo de encarar o trabalho, ela vai legitimar o ideário da burguesia, né, que estava incomodada com o catolicismo, e, afinal de contas, para o calvinismo, você ganhar dinheiro é uma bênção de Deus, né? Se você está trabalhando e está ganhando, isso é sinal que Deus está te abençoando, está abençoando sua vida. Você não está indo contra uma vontade de Deus a ganhar dinheiro,
né, se você é um comerciante da burguesia e tal. Então, o calvinismo legitimava o ideário da burguesia e, ao promover o acúmulo de capital e ao liberar a burguesia para alcançar o lucro de uma forma absolutamente livre, o calvinismo ele impulsionava um sistema econômico que estava em formação, que é o capitalismo. Né? Então, o calvinismo ajuda a burguesia e aí acaba ajudando por tabela a expansão do capitalismo. Né? Capitalismo vem de capital. Se você está acumulando capital, se você está dando espaço e voz para a burguesia, é o desenvolvimento do capitalismo. Né? O calvinismo ele vai ganhar outros nomes em outros lugares. Né? Então, na Escócia, eles vão ser chamados de presbiterianos, na Inglaterra vão ser chamados de puritanos, na França de huguenotes. Né? São todos calvinistas. Aí a gente tem o anglicanismo, né? Que é uma terceira religião protestante que surgiu na Inglaterra e foi conduzida esse processo de criação de uma nova igreja, a igreja anglicana, foi conduzido por um rei chamado Henrique VIII e, na verdade, ele usou um pretexto para acumular poder. Ele usou o pretexto de que ele queria casar de novo, né? Sabe que para o catolicismo você não pode casar duas vezes, casou uma vez já era um abraço, então escolha muito bem. Só que ele queria casar de novo, ele era casado com uma rainha, com uma nobre lá dentro da Espanha, né? A Catarina de Aragão. Ela já estava velha, tudo caindo. Aí ele conheceu uma mina da hora, tinha participado de férias com o ex, né? É esse programa que ela participou. A Ana Bolena, gata Ana Bolena. Aí o Henricão falou, mano, eu vou separar dessa velha aqui, da Cacá, Catarina, e vou casar com a Ana Bolena. Aí o Papa falou, você tá louco, Henricão? Não pode, velho, casou. Aí o Henricão falou, Papa. Aí o Papa falou, olha, maluco, vou te excomungar, né? Tipo, vou te amaldiçoar, velho. Que zona que é a igreja. Aí o Henricão falou, cala a boca, pega suas coisas e vaza da Inglaterra. Vaza, não tem mais catolicismo na Inglaterra. Então o Henricão usou essa desculpa do casamento para expulsar o clero católico da Inglaterra, para confiscar as terras da Igreja Católica para ele, para a nobreza britânica, para a burguesia britânica. Então olha a sacada, né, do Henrique VIII, como ele foi brilhante ali, uma jogada de mestre. Ele tomou o poder religioso para si, ele acumulou o poder político com o poder religioso, afinal de contas ele era o chefe também agora da igreja inglesa, que é a igreja anglicana, né? E ele economicamente saiu fortalecido, porque ele pegou as terras que eram da igreja, a gente sabe que a igreja sempre teve muita terra, né? A igreja católica sempre teve muita terra em toda a Europa, e ainda distribuiu parte dessas terras para fazer aliados políticos, né? Nobreza e burguesia. Então, muito esperto Henricão, além de pegar a Aninha Bolena, ainda saiu por cima. Só que a Igreja Católica, muito em choque com a reforma protestante, né? Falou, mano, a gente está perdendo fiéis em toda a Europa, geral está indo pro luteranismo, pro calvinismo, pro anglicanismo. O que a gente faz para estancar a sangria, né? Para botar uma barreira para que a gente não perca mais fiéis e, portanto, poder e influência. Então veio um movimento criado pela Igreja Católica como reação à Reforma Protestante, chamado Contra-Reforma. Então, Contra-Reforma, um movimento criado pela Igreja Católica como reação à Reforma Protestante. Reação ao avanço do protestantismo na Europa. Quais são os principais pontos da Contra-Reforma? 1. Criação da Ordem dos Jesuítas, ou da Companhia de Jesus. Qual a principal função dos jesuítas ou da Companhia de Jesus? Mesma coisa. Propagar o catolicismo pelo mundo. De novo, a gente está num momento de conquista da América, né? Portugal e Espanha dividem o mundo entre si, e Portugal e Espanha são países absolutamente católicos, né? Nos quais a realeza, o rei,
tem uma proximidade muito intensa do clero católico, né? Uma aliança muito profunda entre o poder político e o poder religioso, o rei e o papa, né? E aí os jesuítas vão então catequizar os povos conquistados, dominados, subjugados por portugueses e espanhóis pela América, né? A catequização dos índios na América. Né? O Brasil é um país católico, hoje em dia há um crescimento de religiões evangélicas e tal, mas até 20, 30 anos atrás, o Brasil era um país eminentemente católico, né? Preponderantemente católico, e isso em função dessa política, ainda na Idade Moderna, da época da colonização, né? Que tem a ver com a Contra-Reforma, com a presença dos jesuítas aqui. Certo? Outro ponto importante da Contra-Reforma chamou-se Concílio de Trento. Uma reunião feita numa cidade chamada Trento, e lá eles apresentaram algumas questões importantes, estabeleceram algumas medidas muito importantes. Uma delas, a criminalização da venda de indulgências. Aceitaram a crítica e falaram, ok, a gente não vende mais indulgência. Para dar uma melhorada na imagem, né? Estavam com um filme muito queimado, então não vendeu mais indulgência. E um outro ponto muito importante do Concílio de Trento, dentro da Contra-Reforma, estabeleceu uma lista de livros proibidos, né? Livros que criticavam a Igreja Católica, livros que de alguma maneira ameaçavam o poder da Igreja, do clero e do Papa, foram banidos, né? Livros como, por exemplo, Harry Potter e Pedra Filosofal Sagrada da Sibéria Ocidental, não podia mais. E uma medida importantíssima, que revela todo o autoritarismo da cultura europeia e ocidental, foi a reativação da Inquisição. Se você fosse nos países católicos, né, nos países em que o rei tem aquela ligação com a Igreja Católica, em que o rei é muito próximo do Papa e tudo mais, se você vivesse em um desses países, notadamente Portugal e Espanha, você não podia ser herege, quer dizer, pertencer a alguma daquelas comunidades que viviam dentro de uma outra concepção religiosa, você ia ser perseguido. Né? Você não podia ser judeu, você ia ser perseguido. Protestante ia ser perseguido. Mulheres acusadas da prática de bruxaria. Isso tudo era combatido pela heresia. Como funcionava isso? Né? O Tribunal da Santa Inquisição, que perseguia, julgava e queimava os hereges, os judeus, né? As mulheres acusadas de bruxaria, os protestantes. Muitos judeus foram convertidos ao catolicismo nessa época, né? Os chamados cristãos novos. Né? Tem muita gente que é descendente de português, mas na verdade é descendente de judeu, porque boa parte da população portuguesa é na verdade cristão novo, né? É na verdade descendente de judeus que foi obrigado a se converter ao cristianismo, ao catolicismo aqui no começo da Idade Moderna para não morrer na fogueira. E bruxaria? O que era bruxaria? Bruxaria é um resquício do paganismo europeu anterior ao estabelecimento do catolicismo pelo Império Romano ainda. Né? Então práticas ali de manipulação de ervas, né? de rituais, como eu disse, tradicionalíssimos, que existiam antes do catolicismo conquistar a Europa e que eram muito mal vistos. Né? Geralmente eram praticados por mulheres e as mulheres eram consideradas bruxas. Quer dizer, para a Igreja Católica, se você não era fiel a Deus, você era fiel ao diabo. É simples assim. O maniqueísmo, aquele dualismo, extremamente tosco, né? Que nem hoje, se você não é tipo de um lado do espectro político, né? Se você não acredita numa coisa, se você não é a favor da democracia, você é o diabo, né? Democracia entre aspas. Se você não é a favor do capitalismo, né? Você é comunista, terrorista. Essa coisa dualista, esse dualismo tosquíssimo, né? Típico da cultura ocidental, que a gente tem que agradecer à mãe Europa. Né? Então é isso, já fomos longe demais.
Até a próxima!